Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Espiritismo via Web para trazer para você mais um tema dentro do Espiritismo, falar com vocês mais um pouco a respeito dessa doutrina que nos ilumina, nos traz conhecimento, nos traz aí tranquilidade, paz. E o tema de hoje é desigualdade das riquezas, que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa curiosidade que todo mundo tem. Por exemplo, por que todos os homens não são igualmente ricos? Eu sempre até tenho vontade de falar mais sobre esse tema, porque estudando o Espiritismo com mais afinco, eu tenho notado que algumas pessoas estão enganadas em relação à questão do socialismo dentro do Espiritismo, ou daquela ideologia que nós chamamos comunismo. Dentro do ensinamento espírita, nós vemos falar de Jesus, onde Jesus quer que todos sejam iguais, mas parte do pressuposto de que todos nós temos que crescer, que evoluir e que melhorar como pessoa. E a partir daí a gente vai galgando então as classes, né, de aprendizado. No caso, os espíritos são divididos em espíritos imperfeitos, espíritos, né, em evolução, até chegar em espíritos angelicais. E nesse sentido, essa doutrina que tenta de fora para dentro, ou seja, por fora, forçar que as pessoas sejam iguais, sempre precisando de uma força maior para poder impor isso para as pessoas, é uma violência que o Espiritismo não aceita. O Evangelho diz o seguinte: por que as pessoas elas não são totalmente, todo mundo não é igualmente rico? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aí, gente, vamos chegar na questão. Vamos supor que nós temos um governo que coloque todo mundo igual, que todo mundo tem que viver com uma quantia de alimento, uma quantia de dinheiro, uma determinada... não haverá propriedades, as pessoas terão por empréstimo, tudo aquilo que elas usam é por empréstimo, quer dizer, é do governo. Aí aonde vai parar a ambição de crescer, essa ambição de evoluir, essa vontade interna que nós temos de nos transformar sempre para melhor? Quando o homem não vê resultado no seu trabalho, quando ele vê todo o seu mérito, o seu trabalho ser tomado e distribuído a outras pessoas, ele vai perder a vontade de evoluir e crescer. E essa sociedade ela vai estar fadada ao declínio. Então vamos continuar lendo aqui o que diz o Evangelho. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Então aí está o problema dessa questão do socialismo quando ele é imposto. Estou dizendo do socialismo mais radical, nós chamamos comunismo.
né? Aí está o problema, porque você vai cortar nas pessoas até mesmo o dever que ela tem de progredir, de melhorar. As pessoas, infelizmente, elas têm os seus defeitos, elas têm as suas dificuldades. Não há como você igualar as pessoas de fora para dentro. Isso só pode ser feito de dentro para fora, que é com a reformulação do pensamento do homem, através do amor, através da reforma íntima. Então, quando o homem tiver evoluído intimamente, ele vai estar pronto, então, para trazer igualdade. Mas se o Estado quiser fazer isso à força, fatalmente vai aniquilar todo o progresso e toda a chance da humanidade crescer. Bom, mas então o Evangelho continua nos falando, supondo-se que cada um tivesse o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus concentra em alguns pontos a riqueza, né, a fortuna, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Bom, agora, Kardec, através do comentário até do tema, que é do que Jesus tinha falado para nós, que é a parábola dos talentos. Então, comentando sobre a parábola dos talentos, que os Espíritos estão falando aqui, né, que Kardec colocou aqui essas observações, e a gente vai vendo também outras possibilidades. Vamos perguntar também, conforme aqui diz o Evangelho, por que pessoas incapazes também às vezes recebem dinheiro? Vou dar um exemplo. Um pai laborioso trabalha, cria, progride, cresce, mas aí o filho dele é um relapso, não está nem aí com nada. Mas ele herda a fortuna do pai. Por que Deus permite isso? Se ele não tem condição de gerir aquela despesa, aquele dinheiro. Aí a gente vai então voltar na questão da reencarnação, né? Assim como para receber e progredir a gente teve capacidade, se a gente recebe e não progride, não tem essa capacidade, deve ter algum motivo. Está aí, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Então a fortuna distribuída àqueles que não têm condições também vai ajudar a essas pessoas. Nesse contato, elas iriam aprendendo também a manipular os valores que lhes são repassados. Lembrando que todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente ganha, por aquilo que a gente recebe, ganha no sentido, entre aspas, né? Que vem para nosso aprendizado. Tudo que vem para nós é empréstimo. Então todos nós somos responsáveis pelos empréstimos divinos. Então nós não podemos, de uma hora para outra, criar um sistema de governo onde nós vamos igualar as pessoas que não são iguais. Ou seja, as pessoas têm cada uma a sua capacidade e eu vou igualar essas pessoas. Eu vou tirar o mérito daquele que consegue produzir mais e vou repassar para aquele que não produz nada. Eu vou incentivar assim a preguiça naquele que não produz nada e vou incentivar aquele que produz, tirando o seu mérito, aquele também pare de produzir. É uma falha incrível em todos os países que se tentou implantar esse sistema. Esses países faliram, ou se transformaram em ditadura, ou se transformaram com governos déspotas, violentos e difíceis, muitas vezes trazendo transtorno e morte para o povo. Então o Evangelho ele é claro quando Jesus diz que
os talentos foram distribuídos e que nós, de acordo com a nossa capacidade, devemos fazê-los produzir. Então, se o próprio Cristo, no próprio Evangelho, diz que cada um é responsável pelo seu talento, por que que eu pegaria os talentos de um para acobertar a preguiça do outro, né? Questões, eu acho que cada um deve pensar direitinho, né, a respeito desse tema. O Evangelho ainda vai falando para nós, ainda sobre a questão da pobreza, da riqueza. Por que tem pessoas mais pobres, outras mais ricas, apesar delas serem inteligentes e capazes igual? É que em tudo há a questão da lei de causa e efeito também. Não é tudo assim uma coisa rigorosa, não. Mas em quase toda a nossa existência nós esbarramos nas questões de vidas passadas, com as quais nós, em tempos passados, nós provocamos determinadas dificuldades para os tempos atuais em nossa vida. Então essa questão que a gente comenta às vezes, né, de o porquê ser o mundo assim tão desigual. Então é isso, nós voltaremos depois para falar mais sobre esse tema. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine meu amigo, meu irmão que assiste o nosso trabalho. Muito obrigado.